Você sabia que agora mesmo, a portas fechadas em Brasília, estão decidindo de quem será o próximo voto cancelado? E por que o senador Flávio Bolsonaro foi forçado a correr para apagar esse incêndio antes que essa bomba explodisse dentro da sua família? O que Paulo Figueiredo disse que pode mudar para sempre o destino do nosso país? Você vai dizer, política, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo. Esse escândalo não é só sobre mulheres. É sobre a sua aposentadoria, o preço da carne no mercado do seu bairro e a segurança dos seus netos. Pensa comigo. Havia um campo unido, que defendia os valores que você acredita e o seu dinheiro no bolso. E agora, por causa da burrice de uma única pessoa, esse campo pode desmoronar como castelo de cartas. Se a direita rachar, a esquerda volta ao poder. O que era estabilidade vira caos. Você se lembra de como os preços subiram nos anos em que a esquerda governava? Você se lembra do que aconteceu com as igrejas, com as famílias, com o custo de vida? Isso pode voltar amanhã cedo, porque alguém resolveu dinamitar a base por dentro. E sabe o pior? Ainda vai ficar pior do que isso. Então vamos ao que realmente aconteceu, porque os fatos aqui são mais explosivos do que qualquer manchete. No dia 1º de julho, em Brasília, foi realizado um encontro com lideranças femininas do Partido Liberal. Sala fechada, convidados selecionados, pauta estratégica. O momento era delicado, porque os ataques ao direito de voto das mulheres que estavam acontecendo nos Estados Unidos já tinham respingo no Brasil. A conversa estava quente, e o partido precisava estar unido como nunca. Foi nesse contexto que Paulo Figueiredo tomou a palavra, e o que ele disse naquela sala deixou todo mundo sem ar. Ele disse que as mulheres, estatisticamente, votam muito mal. Pausa. As mulheres votam muito mal, estatisticamente. É isso que você acabou de ouvir. Ou seja, para esse homem, a sua esposa, a sua mãe, a sua filha, a mulher que acorda cedo, que cuida da casa, que trabalha, que paga imposto, que sustenta a família, essa mulher tem um voto que vale menos. Um voto que, na visão dele, atrapalha. E ele disse isso numa sala cheia de mulheres que dedicaram tempo, energia e anos de militância ao partido que elas acreditavam defender exatamente os seus direitos. Dá para imaginar o silêncio que caiu naquela sala? Dá para imaginar o que passaria pela sua cabeça se fosse você sentada ali? A reação não demorou. Flávio Bolsonaro foi notificado antes que a informação vazasse para a imprensa, e a resposta dele foi imediata e furiosa. Ele sabia o tamanho do estrago. Uma frase dessas, no momento em que o debate sobre o voto feminino está na mesa em todo o mundo ocidental, é o tipo de coisa que não tem consertar com nota de esclarecimento. Não tem recuo que resolva. Não tem desculpa que cole. O senador correu para controlar o incêndio, mas o fogo já tinha saído da sala e estava correndo pelo corredor. E aqui está o ponto que ninguém está falando com clareza suficiente. O problema não é só a frase em si. O problema é o que ela revela. Se alguém numa posição de influência dentro do partido acredita que o voto da mulher é estatisticamente ruim, o que isso significa para as políticas que esse partido vai defender quando estiver no poder? O que isso significa para as pautas de proteção, de saúde, de previdência, de segurança pública que afetam diretamente a vida de cada mulher brasileira e de cada família que depende dela? Essa não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de respeito básico. E quando o respeito acaba dentro de casa, a casa racha. O detalhe que torna tudo ainda mais grave é o timing. A direita brasileira precisava, nesse momento, estar absolutamente coesa. O cenário político está tenso, as eleições se aproximam no horizonte, e qualquer fratura interna é munição gratuita para o campo adversário. Flávio Bolsonaro sabe disso. Os líderes do Partido Liberal sabem disso. E mesmo assim, dentro de uma reunião estratégica com as próprias mulheres do partido, alguém achou por bem dizer o que disse. Isso não é descuido. É um sinal de algo que estava escondido e veio à tona. Pensa no que está em jogo. Se as mulheres conservadoras, que são uma parcela enorme e decisiva do eleitorado de direita, sentirem que não são bem-vindas dentro do campo que elas apoiaram, elas não vão virar de lado do dia para a noite. Mas elas podem simplesmente ficar em casa no dia da eleição. E você sabe o que acontece quando a base fica em casa? Você já viu esse filme. O resultado final não é neutro. É uma vitória entregue de bandeja para quem você não quer ver governando.
Tem algo que fica no ar depois de tudo isso, e que cada pessoa que se importa com o futuro do país precisa se perguntar: até onde vai o limite de engolir esse tipo de coisa para manter a coesão do campo? Existe um ponto em que fechar os olhos para o que acontece dentro de casa custa mais caro do que o confronto aberto? Não é uma pergunta com resposta fácil. Depende do que você acredita que está protegendo e do preço que está disposto a pagar por isso. Mas ignorar a pergunta não faz ela desaparecer.